Boa noite a todos. Cá estamos para mais um Evangelho. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Senhor Jesus, nos encontramos mais uma vez reunidos em torno do teu Evangelho à luz do Espiritismo. Que possamos aproveitar as lições benditas trazidas até nós por essa equipe fabulosa que não mediu esforços para que este conhecimento chegasse até nós e viesse nos ajudar na nossa encarnação. Que possamos aproveitar esse estudo, que possamos enriquecer o nosso conhecimento e que possamos, acima de tudo, tocar o nosso coração para tudo aquilo que precisamos aproveitar ainda nesta encarnação bendita, oportunidade maravilhosa que nos deste. E assim, felizes por mais essa oportunidade, damos início ao estudo do Evangelho da Noite. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem, né? A gente está estudando este capítulo 4, e que vem falar para nós da encarnação, né? Vem trazer para nós o conhecimento da encarnação, e durante todo o capítulo vem trazendo passagens de Jesus e até do Velho Testamento, trazendo para nós algumas colocações sobre esse ponto crucial da doutrina espírita, né? Porque para entender tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, a gente tem que entender a encarnação, a reencarnação. Para compreender esse Deus amoroso e justo, a gente tem que compreender a encarnação. E hoje a gente vai trabalhar com dois textos lá nos itens 24 e 25, que são dois textos de São Luís. São duas instruções, são as duas últimas desse capítulo, e uma vem falar dos limites da encarnação e outro sobre a necessidade da encarnação. E ele traz as considerações dele respondendo duas perguntas. Uma pergunta é: quais são os limites da encarnação? E a outra: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Então, são as duas questões que envolveram as reflexões de São Luís para nós. E a gente vai estudar um pouquinho o que esse bom espírito trouxe, né, bondosamente trouxe para nós, para a gente refletir, né? Vamos começar aqui da primeira pergunta. Quais são os limites da encarnação? E na primeira frase ele já responde, ele diz assim: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Então, trazendo para nós aqui, que, olha, não tem uma definição. Você vai ter um limite de 20 encarnações, né? Ou você terá 50 encarnações. Não, você terá 10 encarnações. Não existe isso. Não existe um limite ou uma determinação de quantas encarnações o espírito precisa ter, né? Eu acho que uma das coisas principais para a gente compreender essa questão de limite é a gente entender por que encarnamos, né? Então, a primeira coisa, para entender o limite, né, que ele diz aqui que não existe, a gente tem que entender para quê? Para que a gente está aqui, né? E a questão 132 traz duas definições assim simples. Uma é levar o espírito à perfeição e a outra é colaborar na obra do Criador. Então, nós temos aí
uma dupla finalidade, uma finalidade individual, cada espírito consigo mesmo, e uma finalidade geral, minha com o todo, minha com os demais, minha com a humanidade. Né? Então, a gente também tem essa participação. Né? A gente não está aqui de uma forma egoísta somente para cuidar de nós, mas cada vez que a gente também cuida de nós, a gente contribui para o todo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Para a gente concretizar esta finalidade, Deus dá para a gente as oportunidades, que são as reencarnações. Então, nós temos as oportunidades de vir aqui e aprender. A gente está assim, ficando claro isso para a gente, que a gente está aqui para aprender uma série de coisas, né? E como que a gente vai aprender? Através das experiências, né? E a questão é se a gente aproveita ou se a gente não aproveita. Se a gente aproveita um pouquinho, se a gente aproveita muito. Né? Porque quando é uma oportunidade, é uma situação que está se apresentando para você, para que você trabalhe com ela e possa ter algum resultado. Né? Por isso a gente está trazendo bom resultado, a gente está tendo algum proveito, né? Não importa se pouco ou se muito, ou a gente não está tendo proveito nenhum, porque isso pode acontecer. E pode até ter acontecido muitas vezes conosco, da gente ter passado pela encarnação e não ter aproveitado, né? Então, a gente conclui também que depende de cada um de nós. Né? Cada um de nós, tem uma música que fala assim, compõe a sua própria história. É isso mesmo, cada um de nós, aproveitando ou não aproveitando as oportunidades que tivemos, a gente foi compondo o nosso ser, que está aqui hoje, na condição que ele está aqui hoje. Né? Então, depende muito de nós. Quem precisa dessa encarnação? Por que nós precisamos dessa encarnação? Porque tem uma coisa que a gente não gosta muito de pensar, né? Porque a gente se acha assim muito já evoluído, e quando a gente fala que a gente ainda é inferior, a gente fica assim, uma sensação, né, meio que, não é possível que eu ainda seja um espírito inferior, né? Mas é a nossa condição. E a gente tem que pensar que as nossas imperfeições vieram muitas vezes porque a gente se apresentava muito rebelde, né? Se a gente pensar só pós-Jesus, são 2000 anos. Quantas encarnações será que a gente teve nesses 2000 anos? Já de contato com Jesus, com seus ensinamentos, e a gente não aproveitou. Sendo rebelde, quando a gente é rebelde, a gente é contra alguma coisa, né? A rebeldia, ela se destaca como algo contrário. Então, a gente fez coisas ao contrário do que Jesus nos ensinou. E por isso que a gente foi, muitas vezes, perdendo as oportunidades dadas por Deus para nós. Né? Ou a gente tem que pensar que a gente também não foi só perdendo as oportunidades, porque senão a gente também não estaria nessa situação. Acontece que em algumas encarnações a gente conseguiu aproveitar alguma coisa. Né? Então a gente sempre tem que pensar que a gente traz dificuldade, mas a gente também traz os avanços que a gente foi angariando aí no caminho. Né? Então isso é bom para a gente saber, porque isso dá uma esperança de que a gente pode aproveitar mais ainda, né? As nossas oportunidades de nos alinharmos a Deus, né? Que é para isso que a gente está aqui, né? Essas experiências que a gente foi ganhando conforme a gente foi tendo as nossas encarnações, né? Elas foram compondo o nosso perispírito. Esse corpo carnal aqui, ele fica, mas o perispírito, ele carrega as imperfeições, as dificuldades, como também as nossas virtudes já alcançadas, as nossas boas qualidades, né? Então, esse corpo fluídico que a gente tem, que a gente já
deu uma estudada nele lá no Livro dos Espíritos, né? Então, quem quiser aprofundar, dá uma corrida lá, né? Que tem umas perguntas bem esclarecedoras, né? A gente tem a oportunidade em cada encarnação de ir purificando, de ir aumentando essas qualidades, essas virtudes, para ir purificando as energias ruins que a gente ainda carrega por aquela rebeldia que a gente teve, pelos tropeços que a gente teve em várias encarnações. E como que a gente faz isso? Como que a gente purifica? Aí nós temos lá no Livro dos Espíritos a pergunta 166, que ela fala para nós assim: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. A 166A: como ela realiza essa nova existência pela sua transformação como espírito? E a resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, ele está trazendo aqui para nós a grande importância desta vida encarnada que nós estamos. Porque a gente aprende na reticidade, a gente aprende, mas é aqui, na vivência, na troca com o outro, na vivência dessas provas que a gente tem no caminho, é que a gente vai realmente angariando os bons frutos. Porque é aqui que a gente aprende, de fato. Porque nós, nessa imperfeição, nós somos aqueles espíritos que aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Né? Porque se é coisa muito fácil, a gente não aprende. A gente aprende mais quando a gente passa alguma dificuldade. Aquilo parece que fica mais marcado em nós. Né? Então, ela tem uma importância muito grande na nossa caminhada, todas as vezes que a gente encontra aquela pedra no caminho. Todas as vezes que eu vejo em mim as dificuldades, que eu descubro em minhas dificuldades frente ao relacionamento que eu tenho com o outro, né? Aí eu vou trabalhar isso, né? E depende de mim como é que eu vou trabalhar com isso, né? À medida que essa purificação do nosso perispírito, né, que ela vai acontecendo, nós vamos precisando de menos encarnações. A gente não vai precisar mais tanto dessa caminhada mais difícil, né? Desculpa, gente. Uma outra coisa que o Livro dos Espíritos nos traz, a pergunta 168, é assim: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se encarna perpetuamente? Que é a nossa questão, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, nós precisamos nos livrar dessas impurezas, né? Essas impurezas que estão gravadas em nós. Então, nós precisamos disso, dessa depuração, para a gente não precisar mais ter as dificuldades que nós temos ainda, que nós carregamos, nós chamamos de provas, né? E uma das coisas que a gente compreende quando a gente lê essas passagens, essas questões, essas respostas, é que a gente não está aqui somente para fazer uma passagem pela vida corpórea, né? A gente tem que tirar essa ideia, aqui não é uma passagem, aqui é uma experiência importantíssima do espírito. Né? A gente tem que entender que não basta a gente encarnar. As respostas trazem para nós, para a gente vivenciar as provas, que são as lutas, as atribulações que a gente precisa passar. Então, essa passagem não é uma mera passagem, é uma passagem de luta, uma passagem
árdua, que muitas vezes a gente tem que lutar é contra nós, contra as nossas imperfeições, não é lutar contra o outro, né? As atribulações são nossas, são as nossas imperfeições, é contra isso que a gente vem aqui lutar, né? As provas, as situações que aparecem na nossa caminhada corpórea aqui, encarnatória, são para a gente se depurar, são para a gente aprender com elas, né? Como a gente fala sempre que aqui é uma escola para nós, né? Uma coisa assim que eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso, né? Que aquela rainha de França que eu trabalhei umas 2 semanas atrás, ela fala para nós exatamente isso, né? Ela diz assim: ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Então, a gente pensar que o trono é a vida mansa que às vezes a gente quer ter, né? A nossa preguiça, né? A levar a vida tirando a pedra do caminho, desviando e não enfrentando, né? Isso não é o caminho que vai nos levar até Deus, né? A gente precisa enfrentar, e muitas vezes enfrentar o nosso medo, enfrentar o nosso desconhecido, né? E a gente precisa estar nessa luta constante com aquilo que a gente está percebendo que é uma imperfeição nossa, né? A gente precisa lutar, isso é uma imposição da vida para a gente, né? E o texto coloca aqui também, ele fala assim: se considerarmos o texto de São Luís, se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Então, a gente vai ter é, encarnações enquanto a gente ainda tiver imperfeito, precisando dessas provas, né? Pela nossa condição inferior, pela condição também inferior desse mundo de provas e expiações que a gente está, que é adequado para nós, né? Então a gente não vai cheio de dificuldades, avançar em mundos superiores, né? Então a gente também tem essa caminhada e a gente tem que passar por todas elas, né? E assim, quanto mais rápido, né? Quando ele fala aqui libertar-se mais ou menos rapidamente, quanto mais rápido eu conseguir me libertar dessas dificuldades, dessas amarras, mais rapidamente eu vou passar por essas situações de prova, né? Muitas eu já posso vencer até mais de uma, duas, três numa encarnação, porque às vezes uma coisa depende da outra. Então, se eu me esforço mais rápido eu avanço, né? Mais rápido eu tenho condições de me tornar um espírito elevado. E menos eu vou precisar desse corpo, menos eu vou precisar de tantas encarnações, né? São Luís também diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então, nós temos propósitos, né? Nós temos missões. A gente pensa que é só uma Madre Teresa que tinha uma missão, é só Chico que tinha uma missão. Não, nós temos as nossas pequenas missões, né? Cada um tem a sua, né? E o que é para mim, às vezes não é para o outro já conquistou. Então, eu tenho, assim, a minha pequena missão. Então, não é todo mundo a gente achar que missão é uma coisa enorme que ninguém pode fazer, só espíritos iluminados. Não. Cada um carrega a sua missão. Cada um veio com seus propósitos lá, firmados no seu planejamento reencarnatório, né? É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então vêm obrigados a desempenhar ajuda a desenvolver
a inteligência. E a inteligência nos move, né? A inteligência nos faz, ou deveria fazer com que a gente passasse até por as outras provas de uma forma muito mais fácil. Então, não é a inteligência que eu estou falando, a inteligência enquanto atributo, não enquanto conhecimento, que às vezes a gente acha que ter inteligência é ter bastante conhecimento, e não é bem isso, né? Então, como é que eu estou desenvolvendo as minhas condições para passar? Então, quando eu estou passando bem por uma prova, eu estou colocando a minha inteligência, que pegar tudo que eu tenho de conhecimento e de vivência, não importa quanto seja, mas usar ao meu favor. Quando eu uso a inteligência ao meu favor, eu consigo angariar muito na minha encarnação e poder caminhar, né, patamares mais elevados. Uma outra coisa que o texto fala para nós, né, ele Pai, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação, sem privilégios, né? Então, olha como isso é mostrar a justiça divina e o amor do Pai por nós, né? Porque ele dá as oportunidades iguais. Não que eu vou ter igual, oportunidade igual não é igualdade das coisas. Se eu sou um espírito com a minha história, para mim vai vir as oportunidades de acordo com a minha história. O outro espírito vai ter oportunidade com as histórias dele. E isto é ser o mais igualitário possível, né? O ser desigual, dependendo do que cada um precisa, isso é justiça. Não adianta dar um patamar de igualdade, situações totalmente iguais para espíritos diferentes, com vivências diferentes, com estruturas diferentes, né? Então, o Pai dá o que cada um precisa, dá para mim, dá para você, cada um de acordo com o que precisa. E isso meu Deus do céu, isso é misericordioso para conosco, né? Isso é muita misericórdia para conosco. Porque a pessoa se desse um patamar de alguém que está já muito mais elevado, quando que a gente iria conseguir alcançar? Nunca. Não é? Porque a gente não tinha vivência suficiente para isso. Ele faz as oportunidades de acordo para que a gente chegue o mais rápido possível em patamares mais elevados, né? Então, eu vou ter condições por aquilo que eu tenho e sou capaz de alcançar melhor, né? Essa paz interior, de eu poder estar mais alinhado com as leis divinas, de eu poder me compreender melhor e poder superar essas minhas dificuldades, aquelas que eu trouxe para essa existência, para poder superar. Uma das coisas, quando ele fala aqui, né, a mesma liberdade de ação, uma das coisas que São Luís fala é que a primeira prova é o uso do livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio, ele está a todo momento conosco, porque quem toma a decisão somos nós. Então, quanto mais próximos a Deus, quanto mais alinhados com Deus, melhores serão as nossas decisões, né? Enquanto a gente ainda estiver rebelde, a gente vai decidir na rebeldia, vai tomar os caminhos pela rebeldia. E aí que a gente pode ter uns tropeções nesse caminho, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas decisões que a gente está tomando na nossa vida, né? O que está nos guiando, né? Baseado em que eu estou fazendo o encaminhamento da minha vida, né? E assim, se a gente faz bem, passa bem pelas provas, a gente tem progresso. Se a gente não tem, a gente retarda o progresso. A gente não vai para trás, mas a gente retarda porque a gente paralisa, fica estacionado, né? E a gente já aprendeu que não é bom a gente estacionar. Não faz bem para a gente, né? E ele faz uma comparação aqui bem interessante com escola, né? Porque a gente, quando vai cursando as séries na escola, cada vez que a gente passa por uma série, a gente tem conhecimentos novos, oportunidades novas, desenvolve uma série de experiências na troca com os professores, com os colegas, e a gente vai compondo
o nosso conhecimento, né? A nossa experiência, a nossa aprendizagem. Se a gente aproveita bem, ótimo, né? A gente ganha boas experiências, bons conhecimentos. Se a gente negligencia, né? Se a gente falta, se a gente não faz as lições, se a gente flauteia, né? Flauteia, leva de qualquer jeito aí a nossa escola, a gente perde, a gente deixa de aprender, a gente deixa de angariar as boas experiências, angariar o bom conteúdo, angariar o bom conhecimento, né? E acho que nós aqui, somos aqueles espíritos que ora foi bom aluno, ora foi mau aluno, e a gente foi nessa caminhada. E que por isso a gente ainda não saiu dessa escola. A gente ainda precisa do planeta de provas e expiações, né? A gente precisa dessas oportunidades, a gente precisa de nova reencarnação, né? E uma coisa que ele fala aqui que é importantíssima, que toda encarnação é útil. A gente pode aprender com tanta coisa que aparece na nossa vida, com tanta oportunidade, né? E a gente precisa aproveitar. É o que mais a gente precisa fazer é aproveitar, né? Porque aquilo que a gente não faz e a gente tem que voltar para fazer é penoso. Agora imagine para o espírito que tem que voltar de novo para vivenciar uma situação similar ou até uma situação mais difícil, a gente não sabe. Algo que ele não usou bem o seu livre-arbítrio, não usou da sua inteligência e fez errado. Então, o espírito tem que vir de novo aqui para passar novas experiências. A gente não sabe nem se vai ser aqui na Terra, né? Pode ser em outros planetas. Passar novas experiências talvez mais difíceis, a gente não sabe. Porque como sabemos? Porque não aceitamos. Porque, muito pelo contrário, muitas vezes, né? Pisoteamos, esperneamos, e fomos contrários à lei de Deus. Ele fala aqui também, põe uma observação interessante para a gente compreender. São Luís fala aqui, é o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo. Pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Então, é assim que o espírito se sente, porque ele acha que é um castigo para ele permanecer naquela situação. Não é um castigo de imposição divina, é um castigo que a sua própria consciência vai trazendo para ele, né? De que, poxa, você não fez certo, agora você vai ter que de novo passar, se arrastar no mundo inferior, porque você não conseguiu ainda se alinhar moralmente com os preceitos divinos. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Então, quanto mais alinhados, mais rápido a gente progride. Quanto mais alinhado, mais rápido a gente passa de ano. E a gente pode passar 2, 3 séries. Olha só que esperançoso, né? A gente pensar que a gente pode progredir além do que a gente veio numa única encarnação. Desde que a gente aproveite muito bem, né? Desde que a gente coloque a nossa vontade firme acima de tudo, desde que a gente coloque o ensinamento de Jesus, de fato,
na nossa vida. Mais uma coisa assim que eu queria trazer para vocês, depois dessas reflexões, são outras reflexões, umas perguntinhas para a gente pensar, para a gente ir com essa noite refletindo bastante, né? Então, quais perguntas? Eu anotei aqui para não esquecer. Quero ficar reencarnando indefinidamente em planetas de provas e expiações? Eu quero isso. Quero sofrer indefinidamente por minha própria culpa, por minha rebeldia? É isso que eu quero para mim? Quero ser um espírito feliz? O que eu quero para mim? É isso que eu quero para mim? Ser um espírito feliz? Muito bem. O que estou fazendo para minha purificação? Como estou enfrentando esta encarnação, esta oportunidade divina? Estou aproveitando as lições de Jesus para superar com resignação as provas desta minha existência? Como quero chegar ao final desta oportunidade? Quero continuar em provas ou quero me libertar? São perguntas para cada um de nós. Perguntas para cada um de nós, que vão definir as minhas escolhas, vão definir o direcionamento do meu livre-arbítrio aqui nesta encarnação. Então, eu tenho que pensar, o que eu quero para mim? O que eu tenho feito por mim? Né? E São Luís encerra aqui falando, fazendo um outro comentário. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, ele está dizendo para nós aqui: observe as suas oportunidades, observe quem é que veio com você, observe a sua família, observe o grupo fraterno que você convive em todas as situações da sua vida, porque ali está a chave do seu progresso. Né? Ali está a chave. Né? Então, a gente tem tudo na mão. A gente tem tudo na mão. Basta a gente dar um passo baseado numa vontade firme, numa decisão firme de que a gente quer ser melhor, que a gente quer fazer melhor nessa encarnação e aproveitar as oportunidades. E para isso, a gente precisa se alinhar com os ensinamentos de Jesus. Né? E é isso que a gente procura fazer também, né, para ajudar esse estudo durante todos os dias, né, às 7 horas da noite, de se aproximar um pouquinho de Jesus, de ser orientado por ele, né, porque o Espiritismo veio trazer para nós a Jesus na sua pureza, né, no detalhe do seu ensinamento, né, do seu ensinamento. O que a gente precisa para ser feliz? O ensinamento de Jesus é para responder isso. Né? Então, que a gente aproveite sempre para que o Evangelho de Jesus faça a gente refletir, mas cada um refletir em si próprio. Não pegar essas perguntas reflexivas e de se dirigir ao outro. Não é pegar o ensinamento de Jesus e se dirigir ao outro. Né? O outro é a caminhada dele. Sempre o ensinamento de Jesus tem que fazer sentido para a gente, para nós, né? Para cada um de nós, para a nossa intimidade, para as nossas decisões, para impulsionar a nossa vontade, para ampliar a nossa inteligência, né? E para a gente ser feliz já nesta encarnação, para a gente estar mais puro, né? Poder limpar melhor esse nosso perispírito e no lugar das imperfeições, colocar mais qualidade, mais virtude.
né? É isso que a gente precisa pintar o nosso perispírito, né? Então, que a gente possa ter aproveitado bastante a mensagem desse espírito, as mensagens, né? Que são duas mensagens que ele trouxe para nós, as reflexões aqui tão importantes, né? Aí abro aí, se alguém quiser abrir seu microfone e fazer um comentário, enquanto eu vou dar uma olhada aqui nas contribuições. Fiquem à vontade. Ninguém quer? Agradeço as vibrações aqui no início do nosso estudo. O William traz para nós uma observação. Vamos ler. Aprendemos com a prática, erros e acertos transformam-se em experiências, e talvez das experiências adquiridas evoluímos. Lembrei de uma frase da professora de filosofia Lúcia Helena: a vida é inteiramente pedagógica. Não podemos andar pela vida faltando a aula. Perfeito, William, perfeito. Você coloca aqui talvez das experiências adquiridas evoluímos. Não, é das experiências adquiridas que nós vamos ter a nossa evolução. Inclusive das más experiências que a gente teve. Porque uma má experiência tem que fazer com que a gente aprenda o que deveria ser o certo. Né? A gente tem que usar as experiências ruins para a gente não cair naquilo de novo, para a gente não errar, né? Então a gente tem que aproveitar essas experiências, né? E você coloca aqui a prática de erros e acertos. Se a gente não faz, se a gente não age, a gente não sabe aonde a gente está errando ou acertando. Né? É só fazendo que às vezes a gente tem alguns medos de errar. A gente, na vida a gente não pode ter medo de errar, a gente precisa se arriscar. E quando a gente erra, aquilo de a gente aprender com o erro é verdadeiro, a gente precisa aprender com o erro. Né? Para que, se eu errei, eu vou tentar não fazer de novo. E se por acaso cair de novo no mesmo erro, não desanimar. Que a gente tem que usar o erro sempre para a gente, para estimular a gente a acertar. E não se inquietar porque errou de novo, porque está na nossa construção, né? A gente ainda não é assim, olha, aprendeu e acha que aprendeu alguma coisa, porque não, a gente tem que ir tentando, tentando e tentando até aquilo estar solidificado. Né? Quando aquela aprendizagem, aquele conhecimento, aquela vivência estiver solidificada em nós, é a hora que a gente vai estar realmente ter aprendido alguma coisa, né? Que a gente pode dizer que a gente não vai errar nunca mais naquilo, porque aquilo vai ser natural em nós, né? Isso que é importante, quando aquilo traz, brota naturalmente em nós. E que a vida é inteiramente pedagógica, isso mesmo, né? E quando que a gente falta aula, né? Quando a gente dorme demais, quando a gente descansa demais, quando a gente foge demais, né? Então, fica matando a aula, né? Fica enrolando a aula. Tudo aquilo que a gente sabe quando a gente vivenciou, quando era estudante. Então, aquilo que se fazia na escola, a gente faz na vida. Então, a gente tem que evitar ao máximo de fazer isso com a vida, procurar ao máximo fazer aquela aula bem feita, né? Aproveitar aquela aula. E uma outra coisa, sempre é tempo. Sempre é tempo. Sua oportunidade agora não esgotou. Então, sua oportunidade não esgotou, ela continua valendo. Né? Ela não tem aqui, ó, você vai até tanto tempo e depois não importa mais. Não, todo momento da nossa vida, não importa se a gente está mais próximo do fim do que do começo, como eu, né? Que a gente não vai ter. Então, todas as oportunidades continuam assim, ó, segundo a segundo, próximos a nós, né? Então, a gente tem que continuar aproveitando as oportunidades. Se a gente ainda não fez, a gente vai lá e vai tentar resolver, vai tentar refazer, vai aprender, né? Aprender com essas experiências. Não vais querer despertar hoje, minha alma. O divino espera por ti desde o início do tempo.
Não queres despertar? Hoje, poemas de Rumi, poeta do século XIII. Precisamos querer despertar, né? Isso mesmo, que lindo! Que lindo! Não vais querer despertar hoje, minha alma, mas quem é que desperta? Sou eu. Sou eu, né? Que desperto a minha alma. Né? Tem-se. Deus é tão bom que, ao mesmo tempo, a encarnação nos ensina em vários aspectos. O Pai nos dá uma oportunidade de colaborarmos com sua obra como co-criadores. Deus é muito bom. A encarnação é uma dádiva, uma grande oportunidade vinda da misericórdia do Pai. Nem fale, né? Se pensar que, com a dureza do nosso coração, porque o nosso coração ainda é duro, quando alguém erra, a gente julga, a gente condena, a gente quer ser implacável, achando que a pessoa não tem jeito, que a pessoa não tem solução, pau que nasce torto morre torto. E Deus vem dizer para nós assim: parem com isso, parem com isso. Mostrando para nós que, olha, você errou, eu vou te dar uma nova oportunidade. Se nós estamos em oportunidade hoje, foi porque o Pai foi misericordioso conosco. Por que, que nós temos que ser duros com o nosso irmão? Se o Pai também deu a oportunidade para ele. Se ele também está tendo as mesmas oportunidades que eu. Ah, ele errou? Ele errou, ele vai ter que aprender com o erro dele, né? Então, por que, que eu tenho que ser tão dura, né? Tão dura. Deus é tão maravilhoso conosco. E às vezes, assim, ele nos dá uma oportunidade aqui, a gente perde, ele vem nos dá uma nova oportunidade ali. Aí a gente não deu muito certo, daqui a pouquinho aparece a oportunidade de novo, cada hora de um jeito. Ele nos cerca, ele não diz assim, desisto de você. Ai, viva aí o resto aí, porque eu não quero nem saber. Meu Deus do céu, ele quer saber da gente sempre, né? Sempre ele está ali batalhando. E quando a gente cresce, que você fala aqui como co-criadores, quando a gente cresce em humanidade, cresce em moralidade, cresce em amor, a gente vai estar crescendo com o outro. E quando eu cresço com o outro, amplio essa caridade que eu tenho em mim, esse amor ao próximo que eu tenho em mim, eu estou fazendo a composição nesta obra, né? Então a gente não acha que o que a gente, a missão que a gente tem aqui é uma coisinha pequena, ai, né? Não quero nem mostrar qual é o meu desafio, ou qual é o que eu tenho para fazer, porque é tão ínfimo. Para o Pai não é. Para o Pai não é. Essa nossa colaboração cria um campo energético muito grande, e isso reverbera para o planeta, né? A gente não tem ideia da potência que é o nosso bom coração, né? Que ele vai se ampliando, se unindo a outros, né? E tudo aquilo que a gente fizer pelo outro vai crescer da mesma forma. Né? Temos sim uma missão, um propósito nessa vida. Cabe descobrir qual o nosso papel no teatro da vida. Muito bem, aí é para cada um, né? Cada um tem que descobrir o que eu posso fazer. Ah, nessa minha inferioridade, né? O que eu posso fazer? Onde que eu posso colaborar? Como que eu posso ser útil? Né? É, é, essa pequena missão está nessas coisas. Aonde que eu posso ser útil? E a gente pensar assim, o que eu trouxe nessa encarnação? Quais são os pontos positivos da minha encarnação? Né? Porque isso é esperançador para nós, mas ele é também direcionador para nós. O que você faz bem? O que você faz bem? O que você pode fazer dessa sua capacidade, daquilo que você trouxe de bom, em favor do outro? Porque é para isso que a gente tem boas capacidades, para isso que a gente tem boas virtudes, boas qualidades. É para que a gente trabalhe ela em favor do outro. Não porque eu traga aqui, não, então eu vou trazer isso só para mim, e aí eu estou sendo egoísta, pronto. Perdi minha oportunidade. Mas na hora que eu ponho aquilo que eu tenho capacidade de fazer, naquilo que eu apresento qualquer habilidade mínima que eu vá ajudar o outro, é ali que eu estou cumprindo a minha missão. Né? Porque às vezes a gente acha que ai, mas eu não sei fazer nada, mas mas o que você sabe fazer?
Né? Isso é importante a gente reconhecer do que é que a gente é capaz de fazer, aonde que eu sou capaz de ajudar, o que é o pouco que eu sei fazer. Mas você acha que é o pouco que você sabe fazer? Faça o pouco, não é? Faça o pouco. Deus não deu grandes missões, vou falar de novo. Acho que 99% da humanidade tem missões, cada uma suas missões pequenininhas, que ela compõe a grande missão. É isso que a gente tem que pensar. Os que vão se destacar, ótimo, porque eles nos ajudam, eles nos incentivam, nos exemplificam, e a gente se mira neles para também ser bom. Né? Então, essas grandes missões também vêm ajudar a gente nesse sentido. Não é para a gente achar que ele é bom e eu não sou. Muito bem. Ele pôs o que ele tinha de capacidade. Eu não tenho a capacidade dele, mas eu tenho a minha pequenininha. Essa minha pequenininha eu vou fazer o quê? Né? Eu não posso pôr a candeia debaixo do alqueire, eu tenho que fazer a minha luz brilhar. Né? Então é para isso que a gente está aqui. Né? A gente pense bem nessa nossa encarnação, do que é que a gente está fazendo por ela. Né? E o William acrescentou aqui, André Luiz diz no início do livro Nosso Lar, a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões, precisamos correr atrás do prejuízo. Isso mesmo, né? Essa encarnação é um momento que a gente tem dentro dessa nossa grande trajetória, né? Porque a trajetória do espírito é imensa. E essa passagem aqui, essa vivência que a gente tem aqui na Terra, é um breve instante. É rápido, para o espírito é rápido, para a gente demora anos, mas para o espírito é alguma coisa muito rápida, mas que a gente precisa aproveitar. Aproveitar enquanto está na erraticidade e aproveitar quando está encarnado, né? Correr atrás do prejuízo, isso mesmo, William. A gente tem que correr atrás do prejuízo, porque acho que a gente já percorreu demais em erros, né? A gente já perdeu demais oportunidades que a gente teve, né? Então, é hora de corrigir os nossos erros, né? Que a gente possa perceber aquilo que a gente precisa fazer aqui nessa encarnação e a gente possa compreender o valor de Jesus junto a nós, né? Dessa mais uma faceta da misericórdia de Deus, que foi trazer Jesus para nos ensinar, nos exemplificar. Né? Que a gente possa refletir bastante nessa noite, né? Naquilo que a gente está fazendo aqui, com a oportunidade que Deus nos deu. Né? E quantos mais a gente quer? Né? Que a gente queira menos. E para isso a gente tem que fazer um pouco mais por nós. Gi está aqui para fechar. E para aproveitar a encarnação, precisamos valorizar tudo e todos em nossas vidas. Isso mesmo, né? O valor do outro, para mim, é fundamental para eu me ver, né? Para eu me reconhecer, para eu me reconciliar, para eu aprender, né? Atenção às dores e lutas redentoras. As provas, né? As provas. As provas não são os tronos, como a rainha nos colocou. Não são as coisas boas, né? Ilusórias da vida. Nós vivemos de dores e lutas nessa caminhada. Dores porque ainda a gente não sabe lidar com as nossas dificuldades. Por isso entramos em dores, né? E ela deixou aqui uma mensagem de esperança. Ela diz assim: vamos adiante com fé e coragem. E é assim que a gente vai caminhar. Tenho certeza que cada um de nós vai procurar ser cada dia melhor, né? Fé e coragem. Então vamos fazer agora nossas vibrações, vamos aí pedir a presença dos bons espíritos, estejam conosco, fluidificando nossa água, que possam cada um de nós ser abençoado por um passe, porque todos nós, onde nós estivermos, né, estamos rodeados de bons espíritos nesse momento de fraternidade, né, onde nós estamos juntos estudando o Evangelho. Os bons espíritos estão onde nós estivermos, em cada casa,
né, está presente a nos amparar neste momento, trazendo as boas energias. Então, que a gente possa aproveitar. Né? Vamos fechar os nossos olhos e vibrar intensamente para que os bons espíritos estejam conosco e transmitam as suas boas energias a nos amparar, nos acolher amorosamente, nos fortalecendo para o trabalho a ser feito. Que as nossas águas possam ser fluidificadas com o fortalecimento necessário ao nosso espírito. E que, felizes pelas oportunidades desse passe, também possamos elevar o nosso pensamento em vibrações a todo o nosso planeta, a toda a humanidade encarnada e desencarnada que aqui vive, que possamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos políticos que dirigem aos nossos estados, pelo presidente, pelos deputados, senadores, todos aqueles que têm a missão de velar pelo povo. Vibremos para que Jesus possa estar com todos os seres que aqui estão vivendo este momento tão difícil em nosso país, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram doentes, pelos que se encontram solitários, pelos que se encontram nas ruas, por aqueles que estão presos aos vícios, em grandes dificuldades, por os suicidas, por aqueles que não têm mais vontade de viver, por aqueles que se encontram em desespero, desalinhados totalmente de Deus. Vibremos pelo nosso lar Valmeca, pelo nosso trabalho no Jardim Paulistano, por todos os moradores daquele bairro com os quais nós trabalhamos, desenvolvemos muitas atividades de caridade. Vibremos pela nossa família, pelos nossos amigos. Vibremos por aqueles que nós tivermos ainda alguma dificuldade de relacionamento. Vibremos intensamente por nós mesmos, para que possamos aproveitar cada oportunidade nesta caminhada evolutiva e nesta oportunidade encarnatória. Deus nosso Pai, agradecemos por esta oportunidade em que nos encontramos fraternalmente entre amigos, estudando o Evangelho de Jesus e a mensagem que este amigo trouxe a nós para que possamos refletir na nossa caminhada evolutiva e aproveitar a encarnação como ela deve ser aproveitada, com fé e coragem, como disse a nossa amiga, com vontade, com disposição para acertar, mas que, se houver quedas, a gente tenha a certeza da fortaleza de Jesus junto a nós, nos amparando, e a presença de bons amigos iluminando a nossa caminhada. Agradecemos imensamente por esse apoio que sempre deu a todos nós, pela misericórdia com que nos trata, pelo amor que nos devota. Gratidão, gratidão, Pai, por tudo que temos. Gratidão por tudo que somos e pelo que ainda poderemos ser. Que possamos cumprir o nosso destino por nós e por toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Pai. Obrigada a todos por esta oportunidade, obrigada pelas reflexões e tenham uma ótima noite. Muito obrigada.